Depois desse corredor imenso que vocês estão vendo, o nosso apartamento é o último do corredor. Tá 8 de 10, porque não ter janela e não ter ralo perdem 2 pontos comigo. Como eu disse, Toronto tá passando por uma crise no mercado imobiliário. Já começa muito diferente, porque ele não tem porta. E essa é a nossa balcony. Quando a gente chegou pagando. Hi peoples, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Fala. Oi. Gente, esse é um dos vídeos que mais me pediram desde que eu comecei a fazer conteúdo pra internet. A conta lá no Instagram, o canal aqui no YouTube. Então chegou a hora da gente fazer um tour pelo nosso apartamento. Nesse vídeo a gente vai focar no nosso apartamento e mostrar pra vocês o nosso simples lar aqui, como a gente organizou as coisas, porque é um apartamento muito pequeno. Você sabe quantos square feet? Média de 450, 480 square feet, é bem pequeno. Bem pequeno. Mas eu vou colocar aqui na tela a conversão pra vocês terem uma ideia de como ele é pequeno. Então foi um desafio. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Então foi um desafio conseguir encaixar todas as coisas, até porque eu sou casada com uma pessoa que gosta de guardar coisas. Né? Não. O Danilo, ele ama. Inclusive, depois de quase um ano, né? Ou um ano, a gente teve que pegar um storage aqui no prédio porque não cabiam todas as coisas. E a nossa casa, ela é feita, os móveis... Não cabia desde o início, né? É. Só que a gente sempre dava um Dava um jeitinho, deixava de pegar algumas coisas, comprar algumas coisas pra poder... Falava, não cabe lá em casa, então... É. E isso porque os poucos móveis que a gente comprou aqui do nosso apartamento, eles são feitos com espaço dentro pra caber mais coisas. Então... Já pensado nisso. E mesmo assim é desafiador. É. Mas chega de falar, bora pra esse tour e eu espero que vocês gostem. Bora! Depois desse corredor imenso que vocês estão vendo, o nosso apartamento é o último do corredor. Então... Gente, eu quis gravar dessa forma porque de todas as apresentações de apartamento que a gente já viu no YouTube, nunca vimos alguém mostrando exatamente o corredor e a entrada. Que é igual todo corredor. É, mais ou menos. Portanto, vamos lá. Bora, bem-vindos ao nosso lar. Logo na entrada aqui do nosso apartamento, tem esse tapetinho. Por quê? Aqui no Canadá, a gente não entra de sapato em casa. Então, a gente tira o sapatinho. Esse tapete ajuda a reter a sujeira, mas eu não gosto muito bem da estratégia dele por conta do que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Mas o nosso banheiro é aqui do lado. E eu acho que não orna bem as duas coisas. Aqui é padrão ter um armário logo na entrada, por conta do inverno, que é bem rigoroso. Então aqui ficam os sapatos e tal. A gente guarda umas outras coisas, mas eu não tenho condições de mostrar pra vocês os armários hoje, não dá. Tá uma bagunça, então se vocês quiserem, deixem nos comentários, que aí a gente grava um vídeo mostrando os nossos pequenos armários, que é um desafio arrumar as coisas nesses armários tão pequenos que a gente tem aqui. Então essa é a entrada. Quando a gente entra, a gente já deixa o sapatinho aqui, então a gente tem um espaço aqui, que a gente guarda um pouco do sapato, mas tem mais guardado aqui no armário da frente. Então a gente tem esses banquinhos que servem pra gente tirar o nosso sapato. Miss Maria, tá atrapalhando a filmagem, Miss Maria. Então a gente tem esses banquinhos que dão pra gente tirar os sapatos e já colocar aqui embaixo, fica super prático. E um espelho, claro, né, gente? Aqui é um cantinho, a gente gostaria de fazer uma entradinha e tal, mas a gente tem a Miss. Então esse acabou ficando o cantinho que a gente põe a fralda. Ela não costuma fazer muito xixi dentro de casa e tal, a gente sai bastante com ela. Aqui no prédio também tem um espaço que é pra levar os cães e tal, pra fazer as necessidades. Então ela não faz tanto em casa, mas precisa ter, porque ela só tem 8 meses. 9 meses. Ela fez ontem, então dá um desconto. E aí precisa ter um cantinho pra ela. Então esse é o cantinho pra ela fazer o xixizinho dela. E aí a gente tem o nosso banheiro. Nosso banheiro, ele é pequeno, né? Mas nossa casa é toda pequena, então... Vamos às coisas diferentes. Começando pela banheira. Aqui a gente não tem box igual é normal no Brasil. Aqui a gente tem banheira e cortina. Não é a coisa mais bonita do mundo, mas é o padrão aqui. Até existem outros apartamentos que tem vidro ou que não tem a banheira, mas em sua maioria vai ser banheira e cortina.
Outra coisa super diferente é que não tem ralo. Então aquela lavagem de banheiro que a gente pode jogar cândida em tudo e sair jogando água, infelizmente aqui não vai acontecer. Eu até uso água pra lavar os azulejos da banheira, pra lavar a banheira, mas é uma lavagem diferente, acaba sendo uma lavagem um pouco mais a seco. Aqui dentro a gente usa esfregão, mas é diferente, gente. Não tem como jogar água e passar rodo, infelizmente isso não acontece. Outra coisa diferente é que, olha, é totalmente fechado, não tem janelas. E eu confesso que isso pra mim foi muito estranho, porque eu ficava achando que ia ficar com cheiro. Mas existem duas curiosidades aí. A primeira é que a gente não joga, não usa o papel pra jogar no lixinho. A gente tem o lixinho aqui, mas o lixinho a gente usa pra jogar um fio dental, um cotonete, às vezes algum papelzinho que passa em outra coisa. Mas no geral, qualquer papel pra necessidades humanas, a gente joga dentro do vaso. Então todo o sistema de encanamento do prédio, das casas aqui no Canadá são preparados para receber papel, não entope, não dá nenhum tipo de problema. E eu adoro, eu acho inclusive que essa é uma das coisas que eu mais gosto aqui, porque evita ficar cheiro no banheiro. Mas ainda assim, na questão de cheiros, a gente tem um exaustor. Então, o exaustor, você consegue programar o tempo, tudo certinho, ele puxa todo o ar do banheiro e nunca fica com cheiro. Isso é até um pouco ruim, porque quando a gente passa produto e gosta daquele banheiro cheirosinho, ele não fica muito tempo, o exaustor acaba tirando realmente todo o cheiro. Além disso, o exaustor é muito bom porque ele suga toda a umidade. Por não ter janela, a gente toma banho, fica aquele vapor. E acaba que o exaustor ele consegue sugar a umidade. Sugar a umidade e não deixa o banheiro úmido, não estraga as coisas. É ótimo. Nota 8 de 10. Porque não ter janela e não ter ralo perdem 2 pontos comigo. Mas tá valendo. Além disso, aqui no nosso banheiro, a gente precisou dar um jeito de otimizar espaços. Então a gente tem essa prateleira que ajuda a gente a colocar os produtos, tá uma bagunça, mas ignore. Infelizmente, esse é o nosso organizado, tá? Se acostumem, porque a gente é assim. E tem esse armário aqui de baixo que eu não vou abrir, mas ele também fica com várias coisas pessoais, assim, nossos itens de banheiro. E acaba ajudando bastante. A gente tem um espelho, eu adoro esse espelhinho que a gente colocou aqui pra ver mais de perto e tal. Tem vários espelhos no banheiro, né? Eu gosto de espelho, gente. E esse é o nosso banheiro. Inclusive, uma coisa muito legal é essa luz. Porque a gente usa ela de madrugada. Não é ruim você ir no banheiro de madrugada, acender a luz e, meu Deus, a claridade quase te cega. Porque eu sou medrosa, não vou no banheiro com tudo escuro. Aí eu ficava quase cega de noite. Essa luzinha a gente comprou na Dollarama. Achados Dollarama. E esse é o nosso banheiro. Outra parte muito legal do nosso apartamento, e eu confesso que essa eu adorei, porque, gente, eu sou recém-casada, né? Dona de casa de primeira viagem. Então, imaginem quantos desafios. Eu já quase coloquei fogo nesse apartamento e não foi só uma vez. Então, isso aqui acaba ajudando muito. Não tem nada a ver com a cozinha, mas não dá pra viver sem roupa, né? Aqui, não vou dizer que é um padrão, mas muitos apartamentos já tem a Lauder, que é a lavanderia, dentro do apartamento. Normalmente, os que não têm, eles acabam tendo a lavanderia dentro do prédio. E pra quem não tem no prédio, a pessoa tem que sair de casa, colocar toda a roupa e ir até uma lavanderia pra lavar. Além disso, tem que pagar, né? Quando você tem que ir até uma lavanderia lavar roupa, você tem que pagar. No prédio, normalmente, você também paga. Então, quando a gente procurou um apartamento, então a gente pensava muito em ter facilidade. No inverno, pensar em sair de casa com um monte de roupa pra lavar. Era uma coisa que assustava a gente um pouco. Então, pela graça de Deus, a gente conseguiu esse apartamento. E já tem a laundry inclusa. Embaixo fica a secadora, ou a lavadora embaixo, e em cima fica a secadora. Costuma ser padrão isso. O que eu gosto muito é da secadora, porque não precisa estender roupa. Aqui no Canadá, como a gente não pode depender do sol pra estender as roupas, porque mais de 6 meses do ano é bem frio, por isso que é padrão a gente ter as secadoras. Inclusive, algumas roupas do Brasil encolhem nas secadoras, enquanto as roupas aqui do Canadá elas são preparadas para esse tipo de lavagem e não dão nenhum problema. Aqui na Lauder também a gente guarda os produtos de limpeza, produtos a seco, coisa pra limpar a casa. Por isso que é meio bagunçadinho. Então tudo fica aqui dentro. Os pods que a gente usa na dishwash, saco de lixo, sabão, que não é em pó, né? Sabão líquido, amaciante, todos os produtos pra limpar a casa, limpar vidro, esfregão. Tudo a gente guarda aqui dentro nos cantinhos, que é o espaço que tem pra guardar. Então também não dá pra ter muita coisa, mas a gente nunca... Óbvio que se tivesse um espaço maior, seria ótimo. Mas esse espaço atende a gente, até porque somos só nós dois.
Então, essa é a nossa laundry. E essa é a nossa cozinha. Aqui nos apartamentos e casas do Canadá, tem como padrão, normalmente, já virem os eletrodomésticos. Então, como eu mostrei pra vocês na nossa laundry que já veio a lava e seca, aqui na nossa cozinha já veio incluído a dishwasher, que inclusive eu acho que evitou muitas brigas no nosso primeiro ano de casado. Então, veio a dishwasher, veio o fogão com o forno, o micro-ondas e a geladeira. Todos esses itens já estavam incluídos no nosso apartamento quando a gente chegou. E um bônus, se é que eu posso dizer, foi a nossa bancada. Essa bancada branca, ela já veio também com o apartamento e ajudou porque no começo a gente não tinha mesa, então acabava que a gente usava bastante ela. Depois, a gente ganhou essa mesa de uma amiga. A gente tenta fazer as refeições ali. Sempre acontece isso? Claro que não, infelizmente. Por quê? Por conta da nossa sala, mas isso eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Aquela mesa super ajuda, salva demais, é um cantinho gostoso pra fazer uma refeição. A gente aproveitou e colocou ali também as coisas do bar. Então tem um vinhozinho, né? Um super bar, né? Claro. E além disso, fica o computador do senhor Danilo, pra ele conseguir trabalhar ali naquele cantinho. Porque o nosso escritório é meio pequeno, só cabe um na outra mesa, então ele acaba utilizando essa. Os nossos armários de cozinha também, né, que no Brasil seriam os móveis planejados, aqui também já vem incluído no apartamento. Os nossos são bem pequenos comparados a outros apartamentos, inclusive essa foi uma dificuldade que a gente teve de colocar as coisas, um dos motivos de, tipo, a gente precisar de um storage também, porque não tem como guardar as coisas nesse armário. Mas atende, tá funcionando. Nos armários a gente guarda comidas ou pratos, talheres. Aqui também no balcão, nesse balcão branco, a gente tem esses dois bancos, então também é um espaço que dá pra gente usar pra fazer refeições. Eu acabo usando inclusive pra trabalhar, porque eu gosto desse banco que ele é um pouquinho mais alto. Essa é a nossa gigante sala. Esse apartamento, ele não é um estúdio, mas ele realmente parece um estúdio. Porque é tudo integrado, né? Então ele divide com a nossa bancada ali da cozinha. Por isso que eu falei pra vocês que às vezes isso é um problema. Por quê? Nessa parede fica um projetor. Então às vezes a gente, ao invés de comer na mesa, fazer uma refeição silenciosa, a gente come aqui na frente da televisão, do projetor no caso, né? E o que a gente quis por ter o projetor? A gente queria um ambiente bem aconchegante, um clima cinema. Porque no Brasil a gente ia no cinema toda semana, a gente adora cinema. Então a gente realmente queria fazer um cinema em casa. Esse foi o motivo desse sofá, porque ele puxa e vira uma cama. E além disso ele tem um baú. E o baú ajuda a gente a guardar também mais umas coisas, ajuda bastante. E que a gente colocou ali no cantinho as coisas pra mesa e pra ela ter o cantinho dela de comer, né, a bagunça dela aqui de baixo. A nossa sala, ela já fica integrada com o nosso escritório. O nosso escritório, num cantinho pra eu trabalhar, né? Eu gosto daqui, ele não ficava aqui. Ele ficava lá do outro lado, porque a gente não tinha aquela mesa. Aqui a gente tinha uma outra mesa de vidro, a gente tirou, então eu prefiro ele nesse canto, porque entra um solzinho aqui de manhã gostoso, tem mais luz, eu consigo ver um pouco lá, um pouquinho mais lá de fora, embora a nossa vista seja um pouquinho limitada, mas é um cantinho gostoso, super aconchegante. E esse é o nosso quarto, gente. Já começa muito diferente, porque ele não tem porta. Não, calma, deixa eu corrigir. Ele tem porta, mas não é a porta tradicional. Aqui são essas portas de vidro de correr. Minha nota pra isso, 4 de 10. Eu não gosto do fato de não ter porta, eu acho que tira muita privacidade. Ai, mas privacidade pra quem? São só vocês dois. Ok, mas aí quando a gente traz alguém aqui, eu acho que fica muito exposto, sabe? Não gosto dessa sensação, mas beleza. Eu acho que ele tem um tamanho ok, porque a nossa cama é queen e ainda assim tem um espacinho em volta. Tamanho ok pro padrão do Canadá, né? A gente escolheu uma cama baú pra facilitar. Vocês estão vendo como existe uma limitação de espaço aqui, então a cama baú ajuda bastante. Além disso, tem um closet ali atrás que é minúsculo, então a gente teve que comprar essa cômoda, né, pra conseguir guardar um pouco mais das roupas. E acaba que é tudo combinando. A cama e a cômoda, elas fazem parte do mesmo conjunto de móveis da IKEA. E esses móveis do lado da cama, que eu esqueci o nome, eles a gente comprou no Walmart, mas acabou que é exatamente da mesma cor, então a gente nem percebe diferença. Uma coisa que eu acho um pouco diferente aqui no quarto é esse alto-falante. É padrão aqui do Canadá, mas é estressante quando esse despertador, esse alarme de incêndio toca à noite e tem uma voz altíssima aqui falando no seu ouvido. Mas é padrão do Canadá, não tem muito o que fazer.
é a vida. E esse é o nosso quarto. Outra coisa padrão aqui nos apartamentos é o sistema de ar-condicionado. Pode mudar um pouquinho de prédio para prédio, mas o nosso, aqui no nosso prédio, é o sistema de ar-condicionado central. Então aqui a gente consegue controlar a temperatura que a gente quer dentro do apartamento. Ver também como que tá a umidade, porque isso acaba sendo muito importante, principalmente para rinite aqui. E só que o que acontece? Teoricamente, você controlaria a temperatura. Mas aqui o sistema que funciona no Canadá, quando chega essa época do ano, já agora, outono, eles desligam o sistema de ar-condicionado e ligam as caldeiras para começar a esquentar. Para quando chegar no inverno, o aquecedor funcionar bem legal. Então, nessa época do ano, a gente acaba deixando o ar-condicionado desligado, porque a gente não gosta de casa quente. A gente nem consegue dormir, gente. Então, quanto mais geladinho pra gente, melhor. O que a gente faz? A gente deixa a porta da balcone aberta, e aí acaba entrando temperatura aqui dentro de casa e desliga o ar-condicionado. Claro que, quando ficar muito frio, a gente começa a entrar menos 15, menos 20, a gente usa o aquecedor. O que incomoda muito no aquecedor é a sensação. É aquele calor fabricado. O nariz fica um cheiro diferente dentro de casa. Não adianta você limpar, fica um cheiro de aquecedor. Então, assim, não é uma coisa que a gente conseguiu se adaptar. No primeiro inverno foi bem ruim. Por isso que a gente não gosta muito. Mas beleza, funciona. Tem várias saídas pela casa no sistema de ar-condicionado. Mas agora tá desligado e a gente fica com a porta da balcone aberta. E falar nisso, bora pra nossa balcone. E essa é a nossa balcone. Essa balcone é o que gera muito, tipo, a galera fica, caraca, aquela que é sua balcone, por quê? Ela é um espaço maior do que o comum. A maior parte dos apartamentos tem balcones menores, né, que acaba sendo o padrão aqui do Canadá. Eu acredito que aqui no prédio só tem mais uma balcone igual a nossa. Pontos positivos, parece um quintal, é gigante, a gente consegue montar o gazebo, ter uma área, a gente traz os amigos aqui, a gente fica aqui também. Ponto negativo. Não entra tanta luz dentro de casa. Por mais que ela seja grande, por conta desses paredões pretos, acaba que entra pouca luz dentro de casa. Então isso é uma coisa que me incomoda um pouco. Além disso, a gente acaba que não usa muito essa balcone. Por quê? Eu sinto que a gente tem pouca privacidade. A gente está bem exposto aqui. Nós moramos no 4º andar. Tem mais 7 apartamentos por cima da gente, eu acho. Todo mundo tá vendo a gente, né? Além dessa torre específica, a gente tem as outras também. Eu sinto bem exposto, a gente não consegue usar tanto. E aqui a gente também não pode jogar água. Então, vocês estão vendo a balcone meio suja agora, mas calma, porque eu varro ela sempre tá limpinha. Só que a gente tá no outono, então não param de cair folhas aqui. Eu não vou ficar varrendo toda semana. Deixa cair, porque essa época a gente já vai usar pouco, né? Agora a gente tá em outubro, estamos em outubro. Só vai ficar utilizável esse espaço de novo. O Danilo tá se tremendo ali, porque ele veio sem blusa de frio, agora deve estar uns 10 graus mais ou menos. Ainda dá pra usar, ainda dá pra ficar aqui fora, mas não muito tempo, não é tão confortável. Então a gente só vai voltar a usar esse espaço realmente de novo lá pra maio do ano que vem. Maio, junho, que é a primavera, né? Então é mais ou menos esse tempo que a gente ficou sem usar no último inverno. Aqui não acumula neve pra ficar, meu Deus, até aqui na cintura de neve. Não, fica pouquinho. Eu acredito que seja o sistema de escoamento do próprio prédio preparado para você não ter que abrir a balcone e cair neve dentro da sua casa. Então não fica com toda essa quantidade de neve. Sobre o que eu falei da água, você não poder jogar água, é por quê? Por conta dos seus vizinhos, para você não incomodar o seu amiguinho. Vocês estão vendo que é totalmente vazado, então se eu jogasse água aqui, com certeza ia cair na vizinha. Até tem um ralo, mas cairia água lá. Não tem vista, isso é uma coisa que me incomoda muito, ser pra dentro do prédio. Então eu tô vendo aqui só um paredão preto, embora Shawn Mendes seja meu vizinho, ele mora lá em cima. É verdade, não é fake news, eu juro. Mas não adianta nada, nunca vi o Shawn Mendes olhando aqui pra baixo, então não faz a menor diferença. Mas a gente já teve problemas de vizinho jogando coisas aqui, inclusive a Macy comendo. Essa vizinha aqui, inclusive, esse espaço do lado, ele era vazado. Mas a gente teve muitos problemas com essa vizinha. E os últimos ele tava enfiando o celular aqui dentro pra tirar foto da gente. Então o que a gente fez? A gente vedou o espaço ali do lado, como vocês estão vendo. E ele ficou bravo. Isso é um assunto para um próximo vídeo, eu vou contar essa fofoca pra vocês. Então se vocês gostam de fofoca, assistam uma aqui e fala do próximo vídeo. Sobre o lixo, eu não mostrei pra vocês, mas lá dentro a gente tem um lixo separado para os recicláveis. Fora isso, embaixo da pia a gente tem um outro lixinho que é pra coisa rápida, coisa que não é reciclável, mas que precisa jogar no lixo. Mas aqui fora a gente deixa o lixo de lixo mesmo. Então, comida, coisa que cheira e tal, a gente procura jogar tudo aqui fora pra não ficar com o cheiro.
Além disso, aqui na balcony a gente tem uma tomada que é bem legal, ajuda bastante. No verão eu gostava de trabalhar aqui fora. E aí eu estendia a tomada e ficava, se a bateria do notebook acabasse não tinha problema. Uma delicinha, inclusive, saudades. E além disso a gente tem uma plantinha, olha lá que coisa fofa. Adivinhem qual é a minha e qual é do Danilo. Gente, a minha planta tá renascendo, tem um galho renascendo. Acho que vai dar certo. Mas enfim, agora já começa a nevar também, eu acho que as plantas vão todas morrer. E essa é a nossa balcony, tá? Então eu gosto dela, não tô sendo ingrata, estou muito feliz. Tem apartamentos aqui, tipo esses acima do nosso, que nem tem balcony. Um outro apartamento que eu visitei quando a gente veio morar era no 7º andar. A planta era idêntica, era igual. E não tinha balcony. Então eu acho que seria bem ruim, essa balcony ainda salva bastante. Sem contar que a gente já fez várias coisas legais aqui, a gente fez festa junina com os nossos amigos, tal, gostosinho. Mas tem uma coisa ruim, não pode fazer churrasco. Então uma balcony desse tamanho a gente não pode usar pra fazer churrasco. Tem a churrasqueirinha não, né? Antes fosse. Tem a churrasqueira do prédio. E lá em cima você pode fazer e tal, mas aqui não pode. Enfim, não pode, é multado. Então a gente fica um pouco limitado a realmente aproveitar essa balcony. Eu acho que se a gente morasse num apartamento que tivesse uma balcony tipo essas, a gente aproveitaria um pouco mais. Mas aí eu acho, né? E não tô sendo ingrata não, gente. Eu sou muito grata a Deus, porque a gente tá aqui pela misericórdia dele. Esse é o nosso apartamento, gente. Tem vários itens aqui do nosso apartamento que a gente achou aqui no lixo do nosso prédio, que é uma área para descartar as coisas de casa. Mas esse é assunto para um outro vídeo. Eu vou mostrar para vocês quais são os itens e qual o estado dos itens que a gente achou para mobiliar o nosso apartamento. Valor de aluguel. Primeira coisa, é importante dizer que Toronto está passando por uma crise no mercado imobiliário. Então eu lembro que quando a gente fez o budget para morar aqui no Canadá, a gente tinha uma estimativa de pagar $1.800 por mês no aluguel. Gente, $1.800 hoje, com muita sorte, você consegue um basement. O Danilo falou que ele tem conhecidos aqui em Toronto que conseguiram alugar ainda recentemente por $1.500 um basement. Eu participo de vários grupos e não é muito raro você achar aluguéis nesse preço. É claro que varia também referente ao tamanho do basement que você vai querer. Tem basement de 2 quartos, 3 quartos e tem basement minúsculo. Estúdios. Então o valor varia sobre isso e também sobre se ele é recém-reformado ou não. Porque tem muito basement que está sendo reformado. Para quem não sabe, basement aqui no Canadá, nos Estados Unidos, quando você constrói a casa, você faz um subsolo. Nesse subsolo, apenas a janela que fica no topo da parede, ela é para fora. Isso é um basement, é um subsolo abaixo da casa, né? Que Foi uma foto, edição. É isso aí que vocês estão vendo. Isso é um basement, mas o Daniel explicou muito bem, tipo, são poucas janelas. Esse foi um dos motivos. Se tiver janelas. Se tiver, existem basements que não tem. É muito normal recém-chegados morarem em basement. É realmente o caminho que a gente ia acabar seguindo. Porque é mais barato, porque é mais fácil de porque você fala direto com o dono da casa. Já nos apartamentos, não. Nos apartamentos você precisa comprovar credit score, você precisa ter carta de empregado. Tudo isso que o Daniel tá dando são spoilers pro próximo vídeo. A gente vai fazer um vídeo pra vocês contando como é o processo pra conseguir alugar um apartamento aqui no Canadá e contar pra vocês como foi a nossa experiência. Porque Toronto tá passando por uma crise no mercado imobiliário. Canadá, né? O Canadá, mas mais o Ontário, a província de Ontário, Vancouver, essas grandes regiões que é pra onde todo mundo quer ir, tem muita gente chegando. E quando eu digo muita gente, é muita gente. E isso deu um impacto direto. Claro que o pós-pandemia conta muito. O mundo inteiro tá passando por pós-pandemia. Então as coisas estão difíceis em várias partes do mundo, se não todas. O Canadá não tá livre disso. E por conta disso a gente tá vivendo uma inflação absurda. Aqui no Canadá a gente também tem uma questão de que prédios feitos depois de 2018 não tem que seguir o rate control, que seria um controle de aluguel, que é o que a gente tem no Brasil, né? Para as casas podem aumentar X% em valores, mas aqui apartamentos novos não tem e o nosso não tem. Só que isso por ignorância nossa. Mas esse é assunto para um próximo vídeo. Vamos ao valor. A gente entrou, quando a gente chegou pagando 2.369. Por esse super apartamento de diversos quartos, diversos banheiros que vocês viram.
e diversos armários para armazenamento das nossas coisas. Gente, não somos malucos. Explica por quê. Calma. É porque tem muitos poréns. Muitos pontos positivos. Localização. 10 de 10. Assim, estilo de vida hoje, nosso, Danilo e Viviane. E Maisie. Você não... E Maisie, Isso é uma particularidade que, se fosse só pra mim, seria diferente. Se fosse só pra ela, seria diferente. Então, pra nós, casal, recém-chegados no Canadá, sem conhecer absolutamente nada daqui, localização não teria uma localização melhor. Pra gente. Pra gente. Porque a gente gosta de fazer. Exato. A gente mora 6 minutos andando do Lakeshore, a gente mora a 1 quilômetro exatamente da CN Tower. Enfim, diversos pontos que agregam que a gente aceitou pagar esse aluguel, apesar do apartamento ser pequeno. Exato. Mas a gente entrou pagando esse valor de $2.369 por mês. O valor do nosso aluguel não inclui luz, não inclui água, só inclui ar-condicionado e aquecimento. O aquecimento por quê? As casas ou os apartamentos que não incluem costumam ter um aumento significativo na conta de luz quando chega o inverno. Então, essa não é uma surpresa que a gente tem aqui. Detalhe, se você tiver carro, o parking, que é a vaga do estacionamento, você paga por fora também. $250. E ainda tem que entrar na lista de espera, porque um prédio que tem, só no meu andar, tem 47 apartamentos. O prédio nesta torre de cá tem 12 andares. E a de lá 18. E a de lá 18. Uma outra torre que é grudada tem 18. Então Sim. Imagina quantos apartamentos tem aqui. E a gente tem um P1 e P2, somente 2 andares de estacionamento. É um prédio que tem muitos moradores para um estacionamento extremamente pequeno. Então, por isso, da lista de espera. Mas, em contrapartida, essa é uma região também que você se vira 100% sem carro. Porque o sistema de transporte público aqui funciona super. A gente tem tudo aqui perto, gente. A gente tem Winners, a gente tem Loblaws, a gente tem Mercado, a gente tem Tim Hortons, a gente tem Dog Park. Eu realmente, banco, Adidas, eu não consigo sentir falta. Tudo você faz aqui perto. Isso aqui? Tudo você faz aqui perto e faz a pé. Quando o nosso contrato acabou, em junho desse ano, a gente tinha a opção de estender o contrato ou ficar no mês a mês. E a gente ficou no mês a mês. Que é quando você vai sair, você tem que avisar aqui no nosso caso, com 60 dias de antecedência. Aí a gente sofreu um aumento. O aumento seria o mesmo se a gente renovasse ou se a gente ficasse no mês a mês. Então, atualmente, o nosso aluguel custa $2.535. canadense. Mas, recentemente, alugamos o storage aqui no prédio para poder guardar as nossas coisas que, como o nosso apartamento é gigante, não cabe. Então a gente precisou de um armazenamento extra. Consequentemente, isso já vem embutido no aluguel, são $45 $45 a mais esse valor de $2.535, ou seja, $2.580 por mês. Assim, gente, qual é a realidade hoje em Toronto? A média hoje para apartamentos com um dormitório é de $2.500. Então a gente tá dentro da média, Tá dentro né? da média, exato. Eu vou colocar aqui pra vocês na descrição alguns links sobre matérias. Então, apontando realmente esse aumento absurdo no valor dos aluguéis de Toronto. Óbvio que se você sai das regiões mais centrais, mas eu nem digo aqui em downtown, porque a gente mora, beleza, perto do lago. Mas se você sobe um pouco ali pra Midtown e tal, também tá nessa média. E a gente tá falando de uma região que é central ainda, mas não é downtown. Então, realmente, o preço em Toronto está surrealmente caro. Em breve, a gente vai fazer pra vocês um vídeo mostrando os amenities e como é a estrutura do nosso prédio, dos apartamentos aqui do Canadá. E é isso. Muito obrigada por ter assistido até o final. Tem alguma coisa pra falar, amor? Deixa o like, o joinha aí. O que mais? Compartilha com o amiguinho. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o tour do nosso apartamento. Para deixar claro, a gente ama morar aqui. Foi um lugar que a gente, quando ainda estava no Brasil, a gente sonhava muito com um apartamento exatamente como esse. Então Deus preparou tudo pra gente da forma que a gente queria. E é isso. É um presente de Deus. Então a gente é muito grato realmente por viver aqui, ter a oportunidade de estar vivendo e construindo esse sonho. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo!